Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título do vídeo é o seguinte, hein? Se isso for verdade e o Flamengo aceitar, é um absurdo. Mauro César manda real sobre Tite. Acho que já sei do que ele tá falando. Vamos trocar de janela e ir direto aí ao assunto? Lembrando aos chatos de plantão que o link do vídeo original tá na descrição, é só ir lá. E pra todo mundo que não é chato, que é a grande maioria que tá aqui no canal, agradeço cada um de vocês e peço que venha comigo nessa aventura. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Já a gente vai falar também, tá? Mauro César tá aqui, até aproveitando a presença dele. Eu não apurei tanto nesse fim de semana, que eu tava em casamento, evento também. Mas o negócio é o seguinte, pra falar sobre a situação do Tite, né? Você casou? Tite e Flamengo. Casou? Não, fui no casamento de um amigo meu. Estou na expectativa, estou ansioso. Será breve. Por Será favor. em breve. Opa. Me convide. Tá? Eu te convidarei, claro. Agora eu ficarei muito feliz. Se quiser que eu seja padrinho, também serei. Não vai estragar a festa. Eu sei. Eu não faço Eu isso. sei. Também não precisa dessa nuvem negra toda. Isso. Né? Agora, tem a situação do Tite no Flamengo. E aí, Tite vai fechar? Não vai? O Flamengo tá otimista com a situação. Falei a semana passada com pessoas que conhecem bem o Tite e até dei essa notícia lá no meu canal, tudo, que é óbvio, né, Mauro? Isso, a gente vai falar daqui a pouco, só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, ex-clube do Tite, onde ele é um grande ídolo, em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana, já que ele negou o Corinthians 4 vezes recentemente e tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche, porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante pra isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA e aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo até pra já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem período de indefinição. Pra mim, não, tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Pra mim é pelo contrário. O Tite tá palavrado com o Flamengo. Ele está palavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado. Nesse momento, tá. Só que o negócio o Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Porque o corintiano pode estar brabo, que ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, para que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar, que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá palavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado. Agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato, que aí não é informação minha, eu li. Agora, pra você, ele também tá palavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, eu só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado e essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians, eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade, não vou dizer que isso é impossível. Eu só sei que se o Flamengo, se for realmente isso, o Flamengo aceitar isso, é um absurdo. O Flamengo aceitar isso é um absurdo. Dele não comandar contra o Se você está Corinthians. contratando um profissional para ele começar a trabalhar, contra quem vai jogar é problema dele. Não existe, na minha visão isso não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangados. Azar dos corintianos. Ora, você está contratando o técnico. Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Melo, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem, beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians no Maracanã. Aí descobrimos, digo como é que fala eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Não, porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou para o pessoal do Flamengo, não, a gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3-0 no Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa, né?
para manejar o Casagrande. Porque manejar o Casagrande é manejar de várias maneiras. Não tocando o hino do Corinthians dentro do Maracanã, pô, que ele estava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas tem que menor cabimento. Tocar hino do Flamengo em Itaquera, domingo, sábado? Não vai, óbvio que não. Só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, hino do Flamengo? Não. Não tem que tocar hino do Flamengo em Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora do... Tinha uns caras do Flamengo lá, e no Maracanã também, na gestão. Tão, assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3-0. Na época eu critiquei muito isso. Você está contratando o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de, não usa contra mim. Eu vou usar, cara. O emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra, que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora, você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você está contratando o técnico. Eu penso assim, se o dirigente chega para o Tite, acerta tudo, ele fala, olha, certo, beleza, para mim tá tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians, eu falo, Tite, muito obrigado, tchau. Tchau, ué. Tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara, o clube tem que estar sempre... Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem, é óbvio. Tem hoje outro... E aí é problema dele, o São Paulo era a solução e virou uma desgraça. Ora, o Dorival não servia, depois aí que foram buscar o Vitor Pereira, aí perdeu num 4-1 pro Fluminense, o Carioca, os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade, toda a culpa foi colocada no técnico, que ali tem um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira daquele 4-1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Aí foi muito dos jogadores, e ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. O Vitor Pereira é o Sampaoli com coleira, cara. O Sampaoli é desequilibrado. O Vitor Pereira não é desequilibrado. Ele só é um pouco arrogante, meio mal educado, mas desequilibrado ele não é. Ele é um cara que é até bem ponderado com as palavras, etc. Eu acho, de verdade, que de repente ali era o momento de bancar o treinador. Porque se de coração, cara, eu falo que é o Sampaoli com coleira porque eles são o mesmo estilo de jogo. Provavelmente os resultados que o Sampaoli conseguiu até o final do ano, o Vitor Pereira conseguiria também. O Vitor Pereira herdou um planejamento mal feito, que a gente descobriu aí essas semanas agora que passaram, que essas férias de 42 dias que o Flamengo teve aconteceram com a anuência do Dorival, e que inclusive as férias eram para ser maiores e que o Landim vetou uma semana, ou 10 dias eu acho, ele tirou das férias, ela ia ser mais de 50 dias de férias, cara. E aí o Landim vetou uma quantidade de dias lá para poder, né, não ficar tão gritante. E o Vitor Pereira herdou esse planejamento merda, saca? Então, o trabalho dele foi bom no Flamengo? Não foi. Mas ele não era o principal culpado ali, nem de longe, nem... Não era mesmo. Não era mesmo. Ali, de repente, era o momento de ver, o primeiro semestre foi uma merda. Vamos aproveitar e fazer a limpa nesse segundo semestre aí para dar respaldo pro treinador. Talvez fosse o caso. Mas sempre estourando do lado do técnico. E vai pagando multa. Pagando multa. Quem já trocou tantas vezes, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto. Eu não. Eu falei com pessoas do Flamengo que me disseram que Acerto, já tinha não. tudo apalavrado com o Tite. Eu sei das conversas, mas de acerto... Não, apalavrado, não acerto assinado, Acerto. apalavrado. Não, o que eu saiba, ainda tem algumas coisas que eles estão tentando acertar, mas não sei. Tipo... com detalhes contratuais, todos aqueles penduricalhos que vem no contrato, né? Bônus, né? Negócio de bônus. Premiação, rescisão, como é que faz? Tem uma série de... Contratos são bem complexos nessas horas, né? Mas está bem adiantado, na sua opinião? Isso eu não vou falar porque eu não tenho nenhuma informação. Não falei com ninguém esses últimos dias a respeito disso, então não sei realmente. O que eu sei é o que está aí na imprensa e eu acho que está bem chata essa novela. Não sei qual a dificuldade para chegar num acordo. Quer ou não quer? Quer ou não quer? O que você quer? Pode ser isso que a gente está falando. Ele pode estar enrolando para não enfrentar o Corinthians. Às vezes ele não está falando claramente, não quero. Então enrola quem decide deixar enrolar. Então, Tite, qual é o problema? O jogo do Corinthians? Você não quer? Digamos que seja. Então não dá, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o clube não pode se curvar um profissional nenhum numa situação dessa. Porque é o seguinte, ele não é técnico do Corinthians mais. Ele nem era do Corinthians. Ele foi do Palmeiras, foi do Inter, foi do Grêmio, foi do Atlético. Ele dirigiu vários times antes de chegar ao Corinthians. Ele escreveu uma história no Corinthians. Então é o seguinte, ou ele vira só técnico do Corinthians, ou então ele vai treinar times lá fora, para nunca mais enfrentar o clube com o qual ele se identifica. Agora, a partir do momento que ele negocia, não só o Flamengo, não, com qualquer outro clube, podia ser o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Caso eles não contratassem o Felipão, fossem atrás dele e abrisse uma negociação.
Eu não vejo sentido nisso. Não quer estrear contra... faça-me o favor. Já tem essa pataquada de jogador que não comemora gol contra os clubes. E às vezes nem tem uma história naquele clube, né? Às vezes é uma passagem até ruim. Aí não comemora. Então, quando o cara tem uma relação, até vai... Podemos entender. Que eu não acho isso muito justo, porque o torcedor do time que paga o salário dele quer que ele comemore o gol. É uma relação profissional. Agora, o técnico que não quer enfrentar, digamos que seja isso, mas acho que a gente nunca vai saber. Ninguém vai admitir isso. Isso vai ficar sempre no terreno da especulação. Que nem aquela cascata. Que tem gente agora concordando com isso. Gente, quando o São Paulo estava balançando, qual era o nome mais óbvio do Flamengo procurar? Jorge Jesus. Não. Tite. De livre do mercado. Tite. Era o Tite. A gente estava empregado lá no mundo árabe, lá no futebol saudita. Cantaram até musiquinha pra ele. Aí, né? isso. Aí alguém fala, não, já tem, não tinha conversa nenhuma naquele momento. No máximo ali, o que acontece? É aquela consulta, alguém procura. Gilmar Veloz ali. Cara, será que o Tite topa trabalhar esse ano? Isso não é, isso é uma sondagem. Você está sondando para ver se vale a pena dar uma investida. Depois que o São Paulo perdeu, então os caras foram com tudo para cima dele. Senão já teriam negociado isso antes. Aí isso foi tratado lá atrás. Aí tem gente que fala, o primeiro jornalista que deu, desculpa, eu acho isso muito ruim para o jornalismo. Assim, alguns tiros, chutes, são fáceis de você acertar, não é fácil de acertar. Você tem uma chance grande de acertar, porque sabe que aquilo ali é uma tendência natural. Uma tendência natural. Não, e hoje, como a gente diz, óbvio. Né, o jornalismo ele tá mais difícil porque empresário joga a favor. Ele joga a favor dele. O cara do clube joga a favor dele. Então você tem fonte, mas a fonte tem o interesse dela até mais do que antes, eu acho. Hoje, com a rede social, a fonte virou... Tipo, ela te procura, ela fala. E você tem que saber em qual você pode confiar e qual você não pode confiar. Realmente é muito complicado. Eu já falei, um erro que eu tive aqui do Wendel. Foi uma fonte fortíssima. Falou, pode falar, tá fechado. Falei, tem certeza? Falei, não fechou. Depois eu vi lá vários criticando, eu falei, assumo, errei. Mas é difícil, porque hoje a fonte usa as redes sociais também a favor dela. O empresário, porque ele quer negociar. O cara que está dentro do clube, porque às vezes é interessante para ele que mude o treinador. Então ele usa também muitas vezes o jornalista. Você queria falar, Wander? Eu queria falar, primeiro, que alguns chutes são muito fáceis de serem dados. Como ele falou, né, do Tite. Tipo, você está falando do São Paulo, eu vou falar do São Paulo. Chegou o São Paulo, no dia seguinte, várias pessoas disseram claramente, ele não resiste alguns meses. Sim ou não? Sim. Sim. Aconteceu isso. Então, o cara, eu espero que quem disse isso não se ache o gênio da lâmpada. Não é nenhuma novidade isso. Não para ele, mas para qualquer outro tipo de treinador. Né? Olha, contratou o treinador hoje. Mas esse não vai durar muito. Vai bater, esse chute vai bater, pelo retrospecto. Acontece isso muito, né? Com poucas exceções, no futebol brasileiro e agora em vários países da Europa também. Eu queria só dizer que eu não sei, eu não tenho informação, eu estou só... sensação. Eu não sei se esse... empecilho de não enfrentar o Corinthians, é isso que está segurando o anúncio oficial da contratação do Tite, Asmar. Sinceramente, não sei se é esse o principal empecilho. Eu entendo que se há um desconforto no Tite, nesse instante, claro que não é o futuro novo patrão, não é isso, é o fato dele ter dito muitas vezes que não voltaria este ano para trabalhar. Mas uma coisa é ele falar que não volta esse ano e voltar em março, outra coisa é ele falar que não volta esse ano e voltar no meio de outubro, pô. Pelo amor de Deus, gente, porra. É isso. Compromisso que ele fez em algumas entrevistas, vídeos que estão correndo por aí, compromisso que ele teve com a família no momento que ele parou, agora é ano sabático. Só começa a trabalhar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Ele falou muitas vezes isso. E ele sabe perfeitamente que se ele for anunciado antes, isso vai cair sobre a mesa. Eu não vejo um drama muito grande dele reconsiderar. Pensei realmente isso. Mas... Isso aí acaba, na hora que ele for apresentado, vai ter uma coletiva, o vagabundo vai perguntar isso pra ele vai dar a explicação dele. É simples isso. Ô Tite, você falou que não voltaria a trabalhar em 2023, mas tá voltando aí, que não sei o quê. Aí digamos que ele fala assim, correto, eu falei isso, mas o meu intuito era cuidar da minha família, dar mais atenção à minha esposa, meus filhos e etc, meus netos. E tudo isso eu pude fazer em todos esses meses que eu tô parado. Agora pintou essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade importante na minha carreira, treinar um clube da grandeza do Flamengo, e eu espero que dê tudo certo por aqui. E nós estamos aqui agora na luta para tentar chegar o mais longe possível no Campeonato Brasileiro, classificar para Libertadores, para fazer
o planejamento para começar agora, já de agora, o planejamento para 2024. Eu acho que era mais inteligente voltar logo agora, nessa reta final do ano, para começar já o planejamento para 2024, deixar ele adiantado, do que me apresentar só ano que vem e começar o planejamento só ano que vem. Entende? Então, por isso eu topei. E é isso aí. Não tem nenhum problema em entender que revi meu conceito. Tudo que eu queria fazer, que eu prometi que faria com a minha família, eu consegui já fazer. Agora eu já estava em casa de bobeira. E o Flamengo me ofereceu uma oportunidade boa, uma proposta que me interessa, de um clube que me interessa trabalhar. E é isso aí. Acabou. E pronto. Ninguém mais vai falar disso. Quem vai ficar falando? Torcedor na rede social. Mas, cara, coisa que morre daqui 20 dias, saca? Depois de tantos meses, eu entendi que meu período sabático diminuiu 2 meses, por exemplo. Então, ele vai ser criticado, eu sei que vai, por muita gente, mas vai voltar a trabalhar, ele precisa voltar a trabalhar. Então, eu acho que é esse o primeiro grande empecilho, o fato dele ter se comprometido em voltar só em 2024. Bom, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né, falando dessa situação aí do Flamengo, Flávio Prado, do Tite. Agora tem a notícia de que o Flamengo tá confiante, de que vai anunciar na data FIFA. Como disse o Mauro é contra esse negócio. Pô, vai anunciar só depois do jogo contra o Corinthians, porque o Tite não quer trabalhar contra o Corinthians. Você concorda que não deve ceder assim ao treinador? Ou por ser o Tite, né, que é o grande nome do mercado hoje, não tem nome no mercado. Se você tirar o Cuca, que não tá aceitando trabalhar, não tem grande nome no mercado. Usando a mesma frase que o Mauro César costuma usar, minha resposta para isso é simples. O Zico faria isso que o Tite está querendo fazer? Não. O Zico não faria. Tem Zico no Flamengo agora? Não. Então pronto, então acabou, pô. Você é a favor de aceitar o Tite, mesmo que ele não queira aí comandar esse jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena? Ou assim como o Mauro César, você despacharia? Você falaria, não quer, então vou para outro. Primeiro, conheço o Tite há muitos anos, acho quase impossível que ele colocasse essa situação. Não estou dizendo que é impossível, mas é quase impossível. Eu não quero ir lá no jogo do Corinthians. Até porque isso é muito fácil. Você chega, acerta e na sua estreia você quer ver o jogo de cima. E bota seu auxiliar técnico. Todo mundo faz isso, não faz? Pior ainda. Ele vai estar na arquibancada, perto da arquibancada. Mas todo mundo faz isso, não faz? Não faz. Pronto. Se fosse o caso, você já não vai dirigir o Corinthians naquele jogo. Não acredito nisso. Acho que realmente isso não passa pela cabeça do Tite a ponto de arriscar. Se for uma condição, eu não aceitaria. Eu não quero te cortar, mas eu acho que se ele pudesse optar, ele não estrearia contra o Corinthians dentro de Itaquera. Eu também acho que não. Se ele pudesse, eu acho que a sua linha é correta, eu não sei se ele colocou isso, mas se ele pudesse escolher, ele não gostaria. Claro. Eu até entendo isso, eu entendo, mas eu acho que ele não pediu isso. Mas eu acho que ele não pediu. Eu acho que ele pode estar enrolando pra isso. Eu acho que tipo, vamos negociar mais alguma coisa aqui, isso aqui. Filhado, aí ele não diz que ele não quer enfrentar o Corinthians. Todo o contrato do Tite é assim. O Tite é muito detalhista. Ele, como pessoa, ele é detalhista mesmo. Ele vai fazer um contrato, digamos, de 2 anos. É 1 ano, não 1 ano e pouco. É 1 ano e pouco de trabalho, velho. Mas parece que agora ele já tá querendo aumentar pra 2025. Tá bom, 1 ano, digamos que 1 ano. O Tite é muito detalhista no trabalho dele. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele vem com 2 Copas, ele vai pegar um time do porte do Flamengo e sabe que não pode errar, né? Então, não pode entrar nessa filinha que o Flamengo tem usado aí de 3 meses vai trocando, 4 meses vai trocando, mesmo que ele faça uma multa muito grande. Tem aquela coisa da autoestima mesmo. O Tite é um cara que ele gosta do que ele faz, ele se preocupa muito com esse tipo de detalhe. Não é daquele tipo de profissional que, não, eu vou pegar aí, se eu não der certo, eu pego a multa. O Tite não é assim. Então eu acho que, agora, se ele leva esse gesto, o que eu não acredito, contra o Corinthians eu não estreio, eu acho que o clube não pode esperar um treinador por mas acho que é um detalhe muito pequeno dentro de um volume de um contrato de 1 ano, 1 ano e pouco. Acho que o Vanderlei falou, se puder é melhor não, mas não acredito que seja uma condição, não acredito. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 3 segundos pra gente ficar na rádio e no YouTube. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre essa situação do Tite. A informação de hoje é que o Flamengo está confiante, Vanderlei Nogueira, e que
o Tite quer um contrato um pouco maior. Ah, é? Mudou? Que seria... Não, a informação não é minha, tô lendo aqui na imprensa, de que ele já gostaria de ter um contrato até o fim de 2025. O Flamengo quer até o fim de 2024 porque tem eleição. Correto. No fim de 2024, se a gente estava criticando aqui o Corinthians, o Flamengo tem uma razão em tentar negociar por um ano. Correto. Mas o Tite também quer uma segurança, né? Ele sabe que ele tá cobiçado, ele sabe que ele é o grande nome do mercado hoje, ele sabe que ele pode fazer exigências. Não tem nome. A gente fala isso aqui sempre, o Cuca não tá trabalhando. Ou seja, não é um nome. O Galhardo já deixou claro que não quer trabalhar na América do Sul, ele quer a Europa. Não é um nome, que são nomes que surgem. De resto, não tem Dorival empregado, Rogério Ceni, que foi um nome levantado, empregado, Jorge Jesus, que seria o cara, na minha opinião, empregado e muito bem empregado, ganhando muito bem no Al Hilal. Ou seja, o Tite sabe que ele pode fazer exigência. Mas então, eu acho que essa exigência, eu também não tenho informação. Você está falando que você está dando aí, eu não tenho essa informação. Mas eu acho que a exigência do Tite é a garantia, você falou segurança. Qual é? Se ele pensa em 2 anos, é um salário maior e uma multa razoável, também maior, compensando o fato de poder não estar empregado em 2025. Eu acho isso. Nada que o Flamengo não possa acertar. O problema para acertar com o Tite não é grana. Ele está tratando com o ricão do futebol brasileiro. Não é grana. Então, eu não sei se esse pedido que você está dizendo que está sendo registrado aí realmente vai ser confirmado. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que pela postura ética do Tite, eu sempre considero o Tite um cara ético, né? Muito reto. Eu acho até que ele achou muito responsável do Flamengo oferecer só 1 ano. Olha, enquanto eu for o presidente, você é o meu técnico, esse é o acordo que eu quero fazer. Pronto. Eu acho que essa informação é a mais aceitável para mim, até o final da gestão atual do Flamengo. É isso. Cara, eu também não aceitaria, não. Se ele externa que a vontade dele é não treinar o Flamengo diante do Corinthians, eu ia dar tchau e agradecer e procurar outro nome. E o Flamengo vai dar um jeito de achar esse outro nome. Pode ficar despreocupado. Porque realmente não tem muito cabimento, cara. Não é nem muito profissional isso daí. A gente até entende que o cara não tem a vontade de enfrentar o ex-clube que mais ele teve êxito na carreira, dentro do estádio desse clube, etc. Eu até entendo, mas não tem muito o que escolher. Se você é um profissional, você vai lá e faz o trabalho. Bom, bota o seu comentário aí o que você pensa a respeito disso. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp aí de Flamengo. Certamente você tem aí algum grupinho. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal. Dá uma olhada aí nessa tela final aqui com 2 vídeos. Se te interessar, clique e assiste. Se não interessar, dá uma olhada em volta da tela aí nos outros vídeos que tem sugeridos fora da tela. Se gostar de algum, clique e assiste. Porque quando você maratona o canal, acaba de assistir um vídeo, assiste outro, acaba de assistir um vídeo, assiste outro, recado importante para o algoritmo que ajuda muito no crescimento do canal. No mais é isso, tamo junto, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.